Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor. Amém. Sobre a sua vida nessa noite. Peço que você, por favor, se coloque de pé para que nós possamos dar início a este culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Abra comigo, por favor, o livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 2. 1 Samuel, capítulo de número 2. Aleluia. Glória a Deus. Nosso Deus é um Deus que cuida das nossas necessidades, que cuida das nossas aflições e nos traz resposta em momentos de diversidades e dificuldades. Amém, irmãos? Você crê nisso? Ana sofria porque não podia ser mãe. Você conhece a história? Deus dá a ela um filho. Ela vai no altar do Senhor, se apresenta diante dele. E aí ela começa um cântico aqui no capítulo de número 2. E ela diz assim, ó: o meu coração exulta no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Não é porque o inimigo faz mal contra ela, não é porque o inimigo ofende ela, não é porque ela vai dizer para o inimigo, porque ele te viu passar na prova e não te ajudou, mas é porque a alegria dela está na salvação do Senhor. E aí o verso 2 declara assim: ninguém é santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e não há rocha como nosso Deus. Eu não sei qual tipo de aflição, de anseio, de dúvida ou incerteza que pode trazer na tua mente nessa noite, mas eu quero dizer para você que a palavra de Deus ela é a mesma ontem, hoje e sempre. O Deus que nós proferimos nessa noite, neste lugar, é o mesmo que estava com Ana, que deu a ela força no meio da sua aflição, e ela orou no altar de Deus. Deus respondeu a ela, e a palavra de Deus diz que ela declarou com seus lábios que o Senhor era o Deus da salvação dela, e não há outro Deus igual ao Deus de Ana. E nessa noite, o meu Deus, o seu Deus é o mesmo Deus que estava lá com ela e cuidando dela. Você crê nisso, meu irmão? Então nessa noite, abra os seus lábios, adore ao Senhor, se renda aos pés do Senhor, autor e consumador da nossa fé, que Ele possa nos dar força, que Ele possa colocar nos nossos lábios um novo cântico, na nossa mente uma nova visão, no nosso coração um novo propósito para caminhar em meio às lutas e desafios, porque Ele é quem cuida da minha causa, Ele é quem cuida da sua causa, Ele é quem trabalha em favor daqueles que nele esperam. Então nessa noite fale com Ele, prepare o seu coração, que seja uma terra fértil para que Ele possa reinar. Ele quer reinar no meio do teu povo, estabelecer a glória que só pertence a Ele. Nessa noite, Pai, nos rendemos a Ti neste lugar. Queremos, ó Deus, nos esvaziar de nós mesmos, dizer, ó Deus, que não somos nada sem Ti, que do Senhor pertence a força, o poder e a sabedoria. Ah Deus, o cântico ela declara que o arco dos fortes são quebrados, porque os fracos são revestidos de força na Tua presença. Nessa noite, reveste o Teu povo, fortalece a Tua igreja, renova, ó Deus, aquele que está batido, cansado, aflito ou preocupado. Leve embora, Deus, todo pensamento contrário, ó Deus, que nossa mente possa ser cativa ao Senhor neste lugar, que o nosso coração, ao cantarmos, ó Deus, seja a expressão genuína e verdadeira da nossa alma, do nosso ser, de quem nós somos e vivemos, adorando o Teu nome, Senhor. Oh Pai, nós precisamos de Ti, então se manifesta nessa noite, fala com cada um de nós, Espírito de Deus, invocamos a Ti nessa noite. Tu tens liberdade de fazer como te apraz, como o Senhor quer fazer. Então visita com glória, honra e poder. Nós te agradecemos por tudo que tem feito e crendo que o Senhor há de fazer grandes coisas nessa noite. Nós entronizamos o Teu nome neste lugar, Jesus,
de adoração a Ti. Em nome de Jesus, você pode dizer amém. Glória a Deus, aleluia. Aplauda Jesus nessa noite. Glória a Deus. Salve uma igreja com paz do Senhor. Quantos veio aqui esta noite com o coração aberto para se derramar na presença do Senhor? Jesus, diga amém. Então abra os seus lábios agora e louve ao Senhor, porque Ele é digno da honra, da glória em todo o louvor. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, diga para tudo, dizer que te amo, me derramar, dizer que és Eu não preciso ser reconhecido. A minha hora é fazer o meu
o tanto que Ele se deu por nós. É Deus que se deu por nós. Nós buscamos a Deus, alguém já disse isso anteriormente, que é para entender qual é a vontade dEle, porque nós cantamos que Ele faz que tudo coopere para o nosso bem. Então, nós devemos clamar a Deus, devemos buscar a Deus, mas uma oração que nós precisamos aprender com o Senhor Jesus é no Getsemane. Jesus no Getsemane, a oração dele não estava ligada a receber algo de Deus, mas era compreender qual era a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a vida dele, para o propósito dele. E o propósito dele estava vinculado com a minha vida, com a sua vida, com a causa maior que é a redenção, a salvação das nossas almas. Então, meu irmão, nessa noite nós vamos orar. Nós queremos lembrar do irmão Marildo Suárez. Ele está com câncer no intestino. É a vida, queridos. Nós sabemos que ela passa por desafios e dificuldades, mas nós vamos clamar a Deus e pedir que o Senhor cure e visite, mas que Ele faça além disso, cumpra a vontade na vida dele. Seu Benedito, Dona Benedito, pai do Renato, tem passado por uma luta, questão de INSS. Vamos lembrar da família, ele tem se recuperado, já está se alimentando. Deus está lá um dia, logo no começo do processo, pela misericórdia de Deus, orando com a família, conversando com eles, e ele com vontade de viver, deitado numa cama, querendo levantar, querendo. Você vê que ele quer se comunicar, queridos. E às vezes nós nos perdemos diante de tantas questões tão pequenas e deixamos o nosso coração se apagar do privilégio que Deus tem feito, que é nos dar a volta. Nosso irmão Genivaldo vai chegar, ele vai estar intercedendo pela sua vida, pelas nossas causas. Apresente a sua necessidade no altar do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Nós adoramos o Senhor, acabamos de adorá-lo dizendo que Ele é o mesmo para sempre, e que Ele não muda, e que o choro pode até durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Deus, Pai querido, Pai santo, Pai amado, obrigado, Senhor, por mais uma vez estar na tua casa, Pai. Te louvamos, Senhor, por esse privilégio, te damos graças, Pai, por esta oportunidade. Eu tenho certeza, Pai santo, que muitos queriam estar aqui nesse momento, Pai. Quantos não podem estar aqui nesta noite? Oh, Pai santo, se for nos hospitais, estão lotados os hospitais nessa hora, Senhor. Nas cadeias, Pai, no
já deu o seu nome para participar com a gente aí no Dia da Família, amém? Glória a Deus, pouca gente. Quem não deu o seu nome vai dar em nome de Jesus o seu nome para participar. Se você não deu o seu nome ainda, dê o seu nome dia 27, sem ser sábado que vem o próximo. Teremos um tempo onde estaremos ali reunidos aqui no Manaim. É o acampamento da Igreja do Nazareno. Então lá tem piscina, tem campo de futebol, tem lá, vai ter um churrasquinho, um café da manhã abençoado, aleluia. E a palavra de Deus, que é o mais importante. Teremos um tempo de ministração da palavra, um tempo de louvor. Então você é o nosso convidado, meu irmão. Nós só fizemos isso por causa de você, por sua causa. E eu convido você que já deu o seu nome, por gentileza, irmão. É R$20 de valor para passar o dia todo lá, já inclui o café da manhã, o almoço e também o café da tarde. Nós temos os organizados para o café da tarde. Então, se você quer abençoar o café da tarde ou da manhã, levar lá algo para ajudar, um requeijão, uma margarina, vai ser bênção. Uma fruta, se tivesse calor, aleluia, né? Deus tocar, comprar 2 melancia, meu Deus, olha aí. Abre a melancia lá, a meninada vai comer, vai ser bênção. Então nós teremos esse tempo para confraternizar com a nossa igreja. Então é um tempo de estarmos juntos, de podermos ter comunhão, e o valor é R$20 para você passar o dia inteiro por pessoa. Se você não acertou ainda, meu irmão, por gentileza, procure a minha esposa, a irmã Eliane, quem já conhece essa irmã aqui simpática, uma bênção na minha vida, aleluia, ela é simpática, não é, gente? Ela é brava comigo, mas sério, se não ela não seria minha esposa, né? Isso é bênção, né? Não ficar muito fácil, rapaz, você toma jeito. Então, queridos, procure ela, irmã Regiane, lá no fundo. Nós estaremos aí acertando para que a gente possa comprar aí o que falta e você esteja um dia repleto ali da bênção de Deus e não venha, e Deus vai nos abençoar e ora por nós também nesse tempo. Lembrando, irmãos, teremos a festa das nações. Cadê os adolescentes aí? Meu Deus, olha aí. Pastor Antônio Marcos estará ministrando a palavra, dia 4/12, às 19 horas, festa das nações. Vai ter alguém de mexicano aí? Tem chapéu mexicano? Tem, uma vez eu era DIP, nós temos DIP, dia da igreja perseguida. Me puseram de chinês, meu Deus, ó. Gordinho com chapéuzinho de chinês, uma benção. Não, um dia tem essa foto em algum lugar, tomara que você nunca ache, não veja, porque eu estou com a roupa vermelha de chinês no dia da igreja perseguida. Nós fizemos, mas festa das nações, a igreja vai estar tendo um tempo precioso. O pastor Antônio Marcos do Nova Europa vem ministrar a palavra de Deus. Nessa data, eu acho que são esses os nossos avisos a princípio. Tem mais aí o batismo domingo agora, irmão. Aleluia. Alex, você pode fazer um exemplo para nós aí? Alex chegou e não queria nem ser conhecido, né? Ó, Alex vai estar descendo as águas em nome de Jesus no próximo domingo. Você pode dar glória a Deus por a bênção, meu irmão. Deus tem algo grande da sua vida, querido. Deus continue te guardando, te protegendo e vai dar tudo certo. Temos um visitante lá no fundo, querido. Seu nome é? José Wilker. Oh, nome de artista, né? Maravilha, José Wilker, seja bem-vindo ao nosso meio, viu, querido? Obrigado, viu, por nos visitar nessa noite. Deus te abençoe ricamente neste lugar, em nome de Jesus. Temos mais alguma aviso aí, irmã Paula? Tudo certo? Meus irmãos, vamos continuar adorando a Deus. Oi? Palé? 28, irmãos. Temos a pais e filhos. Olha que bem. Quem é pai aqui? Quem é filho? Também, eu sou filho. Então nós precisamos aprender sobre pais e filhos. Dia 28. Gente, tem coisa muito boa acontecendo. Você precisa convidar alguém para vir. Olha só que tempo precioso. Nós teremos aí o pastor Marco Antônio e Antônio Marcos. Vai ser mais ou menos assim a dupla. É Marco Antônio esse, né? Antônio Marcos Antônio. Esse é Marcos Antônio. É isso mesmo. Então vai ter o pastor Marco Antônio da Ebenezer, uma bênção. Ele é o segundo na lista top dos que mandam no distrito nosso, né, pastor? Ele é o vice-chefão lá. Então, queridos, vai estar vindo ministrar uma palavra para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Convide alguém no dia 28,
sem ser esse domingo, olha, nós temos batismo domingo agora, teremos a visita do pastor no dia 28, então participe dos eventos da igreja, tempo precioso. Irmã Cristina vai estar orando pelo dízimo e oferta. Você trouxe hoje a sua oferta? Pega a sua mão, você não trouxe, diga amém, eu vou trazer na próxima. Deus vai te abençoar, vai romper sobre a sua vida e vai continuar visitando nosso lar. Em nome de Jesus. Paz, igreja, Senhor Deus, o Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia a qual o Senhor nos sentou, guardou, protegeu nossa casa, nossa família, Senhor. Quero colocar em tuas mãos, Senhor, Pai, cada dizimista, cada ofertante da tua casa, que o Senhor venha abençoar cada vez mais, que nunca há de faltar, Senhor, Pai. Agradecemos tudo pelo nosso trabalho, pela nossa vida, pela nossa família, Pai, que nunca venha faltar nada na nossa mesa, Senhor, te entrego tudo em tuas mãos. Amém. Paz do Senhor, igreja. Amém. Mais uma vez, é uma alegria estar aqui na casa do Senhor para poder compartilhar a palavra. Amém. Apesar do nervosismo de sempre, Deus é bom. Amém. Eu quero que vocês abram comigo a palavra no livro de Jó, capítulo 1. Amém? Havia um homem na terra de Uz e seu nome era Jó. Ele era um homem íntegro e correto, que temia a Deus e se desviava do mal. Jó teve 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Tinha também muitos servos que trabalhavam para ele, de modo que era o homem mais rico de todo o Oriente. Seus filhos visitavam uns aos outros, e cada vez um deles fazia um banquete e mandava convidar suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles.
Passado o período dos banquetes, Jó os chamava para os santificar. Levantava-se de madrugada e oferecia sacrifícios de acordo com o número de todos eles. Pois Jó pensava: talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no coração. E era assim que Jó sempre procedia. Certo dia, os filhos de Deus, ou em outras versões, os anjos, vieram apresentar-se diante do Senhor. E Satanás também veio com eles. O Senhor perguntou a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e de passear por ela. O Senhor disse a Satanás: observaste o meu servo Jó? Na terra não há ninguém como ele. É um homem íntegro e correto, que teme a Deus e se desvia do mal. Pai, eis-me aqui na tua presença, para nesta noite, Senhor, compartilhar da palavra, daquilo que o Senhor compartilhou ao meu coração. Nós sabemos que a tua palavra, Senhor, é como uma faca que penetra em nosso coração e transforma as nossas vidas. Que não seja eu ministrando, mas que seja o poder da tua palavra para ministrar aos teus filhos, Senhor. Que o Senhor, Pai, repreenda tudo aquilo que não vem de ti. Que o Senhor possa abrir os nossos ouvidos espirituais para que possamos entender aquilo que o Senhor deseja compartilhar conosco nessa noite. Em nome de Jesus, amém. O livro de Jó, eu acho que é um dos livros que os cristãos mais lêem, né? É um dos mais citados. Ele narra a história de um homem, onde no primeiro versículo começa dizendo que ele é íntegro, correto, que temia a Deus e se desviava do mal. E é engraçado ver, né, com os olhos trazendo para os nossos dias de hoje, é como se fosse um currículo da vida de Jó que Deus está falando para nós. E é nesses 4 itens que Deus começa a falar a respeito de Jó que eu quero começar a compartilhar com vocês. O primeiro item do currículo que Deus começa a falar sobre Jó é que ele é um homem íntegro. O que é íntegro? Irrepreensível na sua conduta, honesto, incorruptível. Jó, ele não era um homem que era dividido em suas atitudes e pensamentos. Ele era coerente. A palavra de Deus nos fala que nós devemos falar sim, sim e ou não, não. E Jó era um homem assim, sim, sim, não, não, correto. Jó, ele não entrega a sua vida a Deus pela metade. Ele entrega o seu coração, as suas atitudes e a sua vida a Deus por completo. Ele não é inconstante, né? Às vezes nós temos os nossos picos e acabamos nos deixando levar pelas emoções do dia a dia e acabamos sendo inconstantes. A segunda coisa do currículo que Deus falou a respeito de Jó é que ele era um homem correto. O que significa ser correto? Isento de falha, erro ou defeito. Ele é um possuidor de um bom caráter. Deus, ele é apaixonado por pessoas sinceras, que não esconde diante das hipocrisias do mundo. Não importa o que você fala, o que você faz, como você é. Deus, ele não se importa com palavras bonitas, mas Deus, ele aprecia um coração puro, um coração sincero, um coração reto. Às vezes a gente mascara quem nós somos diante dos homens, mas diante de Deus não tem como a gente se mascarar, né? Então, ou nós somos corretos ou não. Ou nós somos possuidores de bom caráter ou não. A terceira coisa do currículo, que ele era um homem temente a Deus. Temer é diferente de ter medo. Às vezes a gente confunde ser temente a Deus com ter medo de Deus. Temer a Deus é respeitar, é reverência, é obediência, é honrar a Deus. A palavra nos diz que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Que presente lindo
dado por Deus para nós, né? Para aqueles que o temem. Isso está em Provérbios. A quarta coisa, que se desvia do mal. Jó não brincava com o pecado. Ele não brincava em servir a Deus. A palavra nos alerta que temos que fugir do pecado, né? Fugir da aparência do mal, fugir do pecado. Desviar-se do mal está ligado à aliança que nós fazemos com Deus. Na hora que eu estava estudando, me veio na mente a aliança que a gente faz com um compromisso com o nosso cônjuge, né? O que nada mais é? É ser fiel, se desviar do mal independente do que venha a acontecer. O pecado, ele pode bater à nossa porta, e ele vai bater. Mas a aliança que nós fazemos com Deus é o compromisso de que nós não iremos pecar. Ou que não devemos pecar, né? 4 elogios que Deus fez para Jó nesse texto. Aí a gente vai lá para o versículo 8, e aí a gente vê que lá no céu estava tendo uma reunião. E Satanás resolveu aparecer sem ser chamado. Ele não foi chamado. E a gente observa que não é ele que fala com Deus, mas Deus que dirige a palavra a Satanás. E aí Deus pergunta para ele, né? Deus provoca uma conversa com Satanás. Observaste o meu servo Jó? Deus, ele é onipresente, onisciente, ele sabe de todas as coisas, ele conhece cada um de nós. Ele já sabia o que Satanás estava fazendo, observando o seu servo, e também já conhecia quem era Jó. Da mesma forma, Deus também fala de nós lá no céu. E da mesma forma, Satanás também está nos rodeando. Jó levava uma vida espiritual e seu relacionamento era sério com Deus. Por isso Deus fala dele. Deus fala para ele, né? Viste meu servo Jó? Satanás, ele é audacioso. Ele insinua que Jó só tem qualificações ao qual Deus descreveu, né? Porque Deus começa falando lá no primeiro versículo, no capítulo 1, e no 8 Deus volta a dizer: é um homem íntegro, correto e teme a Deus e se desvia do mal. E aí Satanás fala o que para ele? Mas ele só é tudo isso que o Senhor está falando porque ele é um homem rico, abastado. Ele não passa por dificuldades. Aí deixa eu fazer um parênteses para vocês, né? Hoje em dia a gente tem na nossa cabeça que o sinônimo de riqueza seria uma pessoa rica que não teme a Deus, que não tem um coração puro, que não é uma pessoa boa e que não se corrompe com dinheiro. E a gente vê aqui, uma pessoa que Deus qualifica, que era o homem mais rico do mundo naquela época. Hoje eu nem sei quem que é o top de linha, que é o homem mais rico, mas com certeza eu tenho de que este homem é um homem corrompido, mas Jó não é. E Satanás, ele continua ensinando a Deus que Deus precisa subornar os seus filhos com bênção para receber adoração. A Regiane só está te adorando porque o Senhor está dando para ela. Será? Ele afirma que ninguém adora a Deus por quem Ele é, e sim por aquilo que Ele dá. Deus coloca a sua reputação diante de Satanás falando sobre Jó. Imagina? Será que Deus colocaria a nossa reputação falando que somos íntegros, retos, sinceros, que nos desviamos do mal? Como será que está a nossa vida aí diante de Deus? Jó, no capítulo 2, ainda no capítulo 1, aí agora eu vou voltar aqui para o texto. O começo do sofrimento de Jó. Certo dia, quando os filhos e filhas de Jó comiam e bebiam,
vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro foi até Jó e disse: os bois estavam lavrando e as jumentas pastando perto deles. Então os sabeus os atacaram e levaram. Eles ainda mataram os servos a fio de espada, e só eu escapei para trazer-lhe esta notícia. Enquanto o mensageiro ainda falava, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os servos os consumiu. Só eu escapei para lhe trazer esta notícia. Enquanto ele ainda falava, veio outro e disse: os caldeus dividiram-se em 3 grupos. Atacaram os camelos e os levaram e ainda mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te esta notícia. Enquanto ele ainda falava, veio outro e disse: teus filhos e as tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. Veio um forte vento do deserto, atingiu os 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens, e eles morreram. Só eu escapei para trazer-te esta notícia. Hoje a gente vive num mundo onde o Covid está aí, né? Tem feito um estrago a nível mundial, afetando as grandes e pequenas potências financeiramente, arrancando de dentro das nossas casas familiares que a gente ama. E aí, imagina só, um homem íntegro, reto e tudo mais, rico, num único dia ele perdeu todos os seus bens e perdeu os seus filhos. Só quem perde um filho vai saber o que é essa dor. E aí, no versículo 20, então Jó se levantou, rasgou o manto, rapou a cabeça, prostrou-se no chão e adorou. E orou: eu saí nu do ventre de minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Imagina uma pessoa como Jó, diante de uma atrocidade que lhe sobreveio, sem ele saber que, na verdade, era o próprio Satanás tentando a ele, perder tudo no mesmo dia. E aí ele pega e derruba todas as teses de Satanás, dizendo lá para Deus que se tirar a riqueza dele, se tirar os filhos dele, que até então seriam os bens mais preciosos, ele não iria adorá-lo. E nós, nos dias de hoje? Quem somos e quem verdadeiramente nós amamos diante das adversidades? Às vezes a gente passa por 1/1000 do que Jó passou. E como que está o nosso coração? Adorando a Deus, agradecendo a Ele, ou se lamentando? Detalhe: em nenhum momento neste primeiro desafio, Jó sai murmurando, ou reclamando, ou muito menos culpando a Deus. E detalhe observado aqui, ó. Satanás não tem poder sobre as nossas vidas. Lá no texto, Deus que deixa Satanás ir e tirar algumas coisas de Jó. E ainda Deus fala: só não tire a vida dele, só não toque no meu servo. Então, toda dificuldade que a gente passa é com permissão de Deus. Observe, no capítulo 2, Satanás não se dá por vencido e ainda continua provocando a Deus, insinuando sobre o caráter de Jó. E aí vamos dar uma lidinha rapidinho. Outro dia em que os filhos de Deus vieram, os filhos dos anjos, né? Vieram apresentar-se perante o Senhor, Satanás também veio com eles para igualmente se apresentar perante o Senhor. Então perguntou a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e de passear por ela. Pela segunda vez, ao mesmo diálogo entre Deus e Satanás. O Senhor disse a Satanás: observaste o meu servo Jó? Ninguém
não há ninguém na terra como ele. É um homem íntegro e correto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda se mantém íntegro, embora tu me houvesses incitado contra ele para destruí-lo sem motivo. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele. Tudo quanto um homem tem, ele dará por sua vida. Estende a mão agora e toca-lhe nos seus ossos e na carne, e ele blasfemará contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: ele está sobre o teu poder, somente lhe poupe a vida. E aí vem a segunda leva de problemas para Jó, né? No único dia, ele perdeu a riqueza, perdeu os filhos, e logo depois vem as enfermidades. Não tem como nós mensurarmos o que Jó sentiu, porque a Bíblia fala que desde a cabeça até a planta dos seus pés, ele tinha enfermidades. Se a gente for ler mais adiante aqui no texto, Jó passava noites e noites gemendo de tanta dor. E aí, para nossa surpresa, no versículo 9, então sua mulher lhe disse: tu ainda te mantens íntegro? Amaldiçoou a Deus e morre. Mas Jó lhe responde: tu falas como uma louca. Por acaso receberemos de Deus apenas o bem e não também a desgraça? Em tudo isso, Jó não pecou com os lábios. E se ele não pecou com os lábios, certamente ele também não estava pecando no coração. E aí, depois da esposa, ele tinha 3 amigos que a Bíblia fala que eram amigos chegados, e amigos estes que também vieram visitar a Jó. E aí, as enfermidades, e eu acho que o mau cheiro que Jó tinha era tão grande, que os seus amigos, eles se sentam no chão e eles ficam 7 dias, e nenhum deles lhe dizia nada, pois viram que a sua dor era muito grande. Não dá para a gente imaginar o que é isso. Aí eu te pergunto, esses amigos eram realmente amigos de Jó? A Bíblia diz que sim, eles eram amigos. Aí, a Bíblia, lá no versículo 3, no capítulo 3, começa Jó a se lamentar. Por quê? Porque os amigos começaram a jogar palavras na cabeça de Jó a respeito daquilo que ele estava passando, dizendo a ele que as enfermidades que ele estava provavelmente seriam de algum pecado que ele havia cometido e por isso Deus estaria o castigando. E aí a gente aprende 2 coisas com os amigos de Jó. A gente tem 2 lados. Cuidado, né? A natureza humana, ela nos faz fazer julgamentos a respeito das pessoas. Nos dias de hoje, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque às vezes a gente olha para o irmão ou para a irmã e a gente vê eles passando por problemas, por necessidades, e ainda nos dias de hoje existe esse mesmo julgamento de que ele está passando por aquilo porque ele pecou contra Deus. E existe a outra parte, de quem realmente são os amigos nossos. Se são nossos amigos, quem que a gente tem que deixar ouvir falar a voz mais alta dentro do nosso coração? De Deus, sabendo quem eu sou em Deus, que eu não cometi pecado nenhum, porque Jó sabia que ele não havia cometido nada? Ou deixar as vozes externas falarem a respeito de nós? Verbalizamos, às vezes, o que não é verdade e que, por sua vez, não agrada a Deus. Provérbios 18, capítulo 21, vocês não precisam abrir. A morte e a vida estão em poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Os estudos dizem que a língua é o órgão menor que existe no corpo humano. E é o mais afiado que pode matar.
matar sonhos, pode matar a pessoa através de palavras que vão vir e vão deixar a gente angustiado, e às vezes pode levar a pessoa até a tirar a sua própria vida. Em quem confiamos e damos ouvido? Julgamos e somos julgados, e o único que pode fazer isso é Deus. A palavra dele fala isso, que somente Deus pode nos julgar. Olha quantas coisas os amigos de Jó apontou para ele. Chamaram ele de ladrão, de louco, de adúltero. Do capítulo 3 até mais ou menos o capítulo 20, não, peraí, desculpa. Até mais ou menos o capítulo 30, você vai ler na Bíblia só dos amigos de Jó fazendo e julgando ele com repreensão. E qual que é a resposta de Jó diante de ouvir? Porque Jó, ele ficou ouvindo. A Bíblia fala que por 7 dias eles ficaram juntos, mas calados. Mas a Bíblia não fala quantos dias depois eles ficaram juntos e só aqui no ouvido de Jó. E aí, qual que é a resposta de Jó diante de tudo isso? Jó começa a se lamentar com Deus. Lá no capítulo 3, ele começa. Amaldiçoa o dia do meu nascimento. Que as trevas e a sombra da morte resgatem nuvens e habitem sobre ele tudo que escurece. Ah, que seja aquela noite estéril. Amaldiçoem naquelas que amaldiçoam os dias e são capazes de provocar a Leviatã. Leviatã é Satanás. Por que não morri ao nascer? Por que não expirei ao sair do ventre? Por 16 vezes ele pergunta por que ele não partiu. E dentro desses capítulos, há 34 queixas de Jó para Deus. E, por sua vez, Deus fica no silêncio. Às vezes a gente passa pelas nossas adversidades, a gente rasga o nosso coração para Deus, porque o que Jó estava fazendo aqui era rasgando o coração dele para Deus. E quantas vezes a gente fica no silêncio com Deus, Deus não fala nada, fica quietinho. E o silêncio de Deus nos nossos ouvidos é como um grito, porque a gente fica desesperado, porque a gente quer ouvir a voz de Deus, a gente quer ouvir a direção de Deus. Jó, ele é golpeado em 5 áreas da sua vida. Começa lá na falência financeira, depois os filhos que morrem, depois a sua saúde, depois o seu casamento, porque imagina só, aquela que era para ser o braço dele, para continuar dando forças para ele, estava com o seu coração ali daquele jeito. E os amigos. Por 5 vezes ele é golpeado. Do que você tem reclamado mesmo na sua vida? Será que a gente tem sido golpeado em 5 áreas de uma única vez em nossas vidas nos dias de hoje? A Bíblia, ela não fala quanto tempo Jó ficou enfermo e nem quando durou tudo isso. Mas nós sabemos que Jó não tinha mais nada para perder. O que ele tinha para perder? Apenas a vida dele. Porque do resto, tudo foi ceifado. Somente no capítulo 38, Deus fala. Deus responde a Jó. Mas Deus não responde aquilo que Jó perguntou. Deus começa a falar do seu poder, da sua sabedoria. E aí Deus começa assim, ó. Quem é este que obscurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora prepara-te como homem, porque te perguntarei e tu me responderás. Onde estava tu quando eu lançava fundamentos da terra? Conta-me se tens entendimento. Quem lhe fixou as medidas, se é que sabes? Quem mediu com um cordel? Onde estão os fundados e seus alicerces? Ou quem lhe assentou a pedra fundamental?
Quando as estrelas da manhã cantavam juntas e todos os filhos de Deus gritavam com júbilo. Imagina só, gente. Lá em Gênesis, Deus fala que todas as estrelas, que são incontáveis, Deus as conhece nome por nome. E Deus começa a falar ali com Jó a respeito disso, do fundamento. Então, Jó começa a se lamentar para Deus e Deus começa a falar: você me conhece verdadeiramente? Mas Jó, ele reconhece a sua limitação do seu entendimento diante da grandeza de Deus. Olha aqui que Jó começa a falar no capítulo 42. E é meio doido porque eu comecei a ler essa palavra antes do pastor me chamar para vir pregar, né? Eu já estava lendo o livro de Jó. E aí depois eu comecei a orar a Deus, pedir para Deus qual palavra que eu iria trazer para compartilhar com vocês. E eu voltei a minha leitura desde o primeiro capítulo. Deus não começa falando que Jó era um homem íntegro, correto e tudo mais? E aí não é controverso a gente ver, né, Jó dizendo que ele reconhece a sua limitação? Ou seja, ele reconhece que existe algo de errado com ele? Não é meio de dar um nó na nossa cabeça? Jó, ele se arrepende. E lá Deus fala que ele é um homem íntegro e correto. Eu fico imaginando, se Jó era tudo isso, porque Deus deu o currículo dele. Imagina eu, que sou tão falha, e reconheço que eu sou falha. As pessoas que mais sofrem e lamentam os seus pecados são as que mais pecam. As pessoas que mais choram diante de Deus e confessam os seus pecados são as que andam mais perto de Deus. Jó andava perto de Deus. Por isso ele começa se arrependendo. Porque Deus começa a conversar com ele e ele percebe que ele não conhece nada de Deus. Insisto, é um desespero tão grande. Porque cada dia mais e mais as iniquidades têm se multiplicado e às vezes você vê pessoas que acabaram de ser presas e elas começam a contar o que elas fizeram e você não percebe que não tem mais culpa, não tem arrependimento. Eu fiz e ponto final. Por quê? Porque elas às vezes nem conhecem quem é Deus. Mas quando estamos próximos de Deus, o nosso problema, que é pequeno, pois sabemos do Deus, o nosso problema pequeno, a gente sabe que o Deus gigante que está com a gente, ele está conosco. E quando estamos longe, a gente não enxerga a Deus e a gente se desespera com o tamanho dos nossos problemas. E aí os nossos problemas se tornam enormes. Então, quanto mais perto de Deus, menos o problema a gente enxerga. A gente enxerga Deus. Deus está comigo e ponto final, e eu só preciso disso. Conhecemos a Deus verdadeiramente? Olha o que fala em João, capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. A vida, nós vamos passar a nossa eternidade conhecendo a Deus. Então, aqui nessa terra, a gente não conhece. Não vai conhecer a Deus verdadeiramente do jeito que a gente acha que a gente vai conhecer. No capítulo 42, Jó, depois de se humilhar e de se arrepender, ele fala para Deus: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado ou impedido. Quem é este que sem conhecimento obscurece o conselho? De fato falei que não entendia coisas que me eram maravilhosas demais e eu não compreendia. Ouve-me e eu falarei e te perguntarei e tu me responderás. Com os ouvidos eu tinha ouvido falar a teu respeito. Jó declara que ele só tinha ouvido a falar a respeito de Deus. Mas diante do que Satanás faz, que Jó nem sabia, ele declara: mas agora os meus olhos te veem. Os nossos olhos hoje estão vendo a Deus?
Ou a gente continua a ouvir falar daquele Deus que está na Bíblia ou daquele Deus que o outro prega para a gente? Como que está a sua vida? Que a gente não seja parte desta geração doente, invejosa, birrenta, cheia de mimimi, que se corrompe facilmente, que troca bênçãos, que faz um poder de barganha com Deus, né? Eu vou fazer isso e o Senhor me dá isso. Doente nas mentes, presa a coisas deste mundo, mas que sejamos como Jó, íntegro, correto, que não se desvia do mal e temente a Deus. E aí, lá no versículo 10, Deus começa a devolver a Jó tudo o que ele perdeu, em dobro. A vida financeira dele foi restaurada em dobro. Os seus filhos, que eram 10 filhos, Deus devolveu mais 10, não 20, viu, gente? Um filho, ele é filho aqui e lá no céu. Então, Deus deu mais 10. Então, quantos filhos Jó tinha? 20. 20 na terra, 10 na terra e 10 no céu. Deus restaurou o casamento de Jó. Porque Deus, ele faz a obra por completo. Quando a gente se coloca na presença de Deus e a gente agrada a Deus, ele tem prazer em nos ajudar. Jó poderia ter sido um homem que, mesmo se Deus não tivesse restaurado tudo para ele, ele continuaria sendo íntegro, reto, que não se desvia do mal, né? E tudo isso que Deus falou a respeito dele. Então, que nós, nessa noite, possamos termos um coração igual ao coração de Jó. Buscarmos a Deus como Jó buscou a Deus. A não nos limitarmos às coisas deste mundo, mas pensar que este mundo, ele é passageiro para nós. O que importa para nós é o céu. O que a gente tem que almejar é o céu. Amém? Quero orar com vocês, podem fechar os olhos. Pai, obrigada, Senhor, por nesta noite compartilhar da Tua palavra conosco. Nos ensinar a respeito do Teu filho Jó, Senhor. Assim como Jó, nós também somos os Teus filhos, Pai. E desejamos, Senhor, termos um coração reto, um coração puro, um coração sincero. Desejamos, Senhor, sermos tementes a Ti, Pai. Desejamos, Pai, que o nosso coração, Senhor, não venha se desviar. Seja por qualquer motivo, Pai, que este mundo tenebroso, Senhor, venha nos colocar diante de nós, que o nosso coração esteja escondido em Ti, Pai. Que em todo o tempo, Senhor, nós possamos adorar a Ti, Pai, porque o Senhor é o Senhor das nossas vidas. O Senhor nos criou para que possamos dar a nossa verdadeira adoração a Ti. E o Senhor tem prazer, Pai, em nos abençoar, em compartilhar os segredos do Teu coração conosco. Pai, que nesta noite, Senhor, se há algo dentro de nós, Senhor, que precisa ser confessado, assim como Jó, Senhor, ele se viu como um homem que não Te conhecia e que precisava mais do Senhor, que nesta noite, Senhor, nós também possamos, Pai, estarmos de joelho diante da Tua presença, pedindo a Ti, Senhor, que o Senhor venha sobre nós, que o Senhor faça a transformação verdadeira que precisa ser feita dentro dos nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu Te agradeço, Deus, porque a Tua palavra, ela é viva e ela é eficaz, Pai. E ela está aqui, Senhor, como testemunha viva, Pai, daquilo que o Senhor faz, daquilo que o Senhor se agrada. E assim como o Senhor se agradou da vida de Jó, eu tenho certeza que o Senhor se agrada da vida de cada um de nós. E que possamos, Senhor, cada dia mais e mais, buscarmos a Ti de todo o nosso coração e com toda a intrepidez que há em nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Graças a paz, igreja. Amém. Bênção, né? Vamos colocar em pé em nome do Senhor.
Eu estava falando com o pastor Pablo ali, eu falei para ele assim, ó, graças a Deus, eu tenho meu... Amém, voltou. Eu tenho meu jeito de pregar, o pastor Pablo tem o jeito dele, a Rê tem o jeito dela, o Genivaldo tem o jeito dele, e o bom de tudo, que Deus não fala com a gente pelo jeito que a gente é, mas sim porque Ele quer falar. Então cada um no seu jeitinho, da sua maneira, e Deus, desce a palavra dele para nós. Deus abençoe a tua vida, viu, Rê? Tempo precioso aqui, estenda as suas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que Ele levante teu rosto. Olhe para cima, meu irmão. Que Ele levante teu rosto. Encha-te do Espírito Santo e te dê a paz de Cristo, que excede todo entendimento. Deus abençoe e um restante de semana abençoado em nome de